E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de português. Mais uma vez, vamos falar sobre literatura, tá? Uma literatura que está relacionada aos vídeos anteriores, para você que assistiu, para você que não assistiu, volta lá, tá? E assiste. Realismo, romantismo, certo? Então, a gente ainda está falando da mesma época literária. Hoje nós vamos falar de dois movimentos dessa mesma época, tá? Em que estava acontecendo o realismo e aliás, nessa época em que estava acontecendo o realismo e o naturalismo, tá? Então, ao mesmo tempo em que estava acontecendo o realismo e o naturalismo, lá do vídeo anterior, que se você não viu tem que entrar lá e ver, também aconteciam mais dois movimentos literários, tá? Que eram o parnasianismo e o simbolismo. Gente, o parnasianismo, ele aconteceu apenas na poesia, tá? Então, também surgiu na França. E aí, o que ele era? O que ele queria, tá? Os poetas parnasianos, eles davam valor à poesia simplesmente por ser poesia. Era a arte pela arte, tá? Então, o que era importante na poesia? Era importante que ela tivesse uma métrica perfeita, certo? Então, o poema ele tinha que ser milimetricamente perfeito. Então, nessa época foi usado muito o soneto, né? Que é aquele poema dividido em 4 estrofes, as duas primeiras com 4 versos, as duas últimas com 3. Cada versinho do poema tinha exatamente a mesma quantidade de sílabas. Então, eram 10 sílabas poéticas ou 12 sílabas poéticas em cada verso. Então, vocês imaginem para um escritor, muitas vezes já é difícil a gente se imaginar escrevendo um poema. Então, você imagine você escrever um poema que tem que ser, assim, milimetricamente perfeito, tá? Ele precisa ter 4 estrofes, as duas primeiras com 4 versos, as duas últimas com 3. Todos os versos têm que ter a mesma quantidade de sílabas poéticas, tá? Temos que ter rimas ricas no final, então eu não posso rimar palavras que são da mesma classe gramatical, falando de língua portuguesa, não posso rimar 2 substantivos, não posso rimar 2 adjetivos, eu tenho que rimar um advérbio com um verbo, por exemplo, um advérbio e um adjetivo, né? O que eu consegui construir de rima ali, desde que as palavras sejam de classes gramaticais diferentes, e isso é mais difícil, tá? E também usar palavras rebuscadas. Aí, gente, com toda essa preocupação, é óbvio que o que estava dentro do poema não tinha tanto sentido, tá? Então, o cara se preocupava tanto com a métrica, com a forma, tá? Que o conteúdo do poema não importava tanto. E não era isso que era importante mesmo. Então, a intenção do parnasianismo não era transmitir um conhecimento, transmitir uma crítica com o poema, tá? A intenção do parnasianismo era simplesmente mostrar o poema como incrível só por ser um poema. Milimetricamente perfeito, lindo, maravilhoso. Ele é um poema, tá? Então, era isso que era importante no parnasianismo. Nós vamos ter alguns poetas importantes no parnasianismo brasileiro, tá? O mais importante deles é Olavo Bilac. Então, se vocês estiverem fazendo um vestibular, eu tenho certeza que vai cair um poema do Olavo Bilac aí. Você tem que saber que o cara era parnasiano, tá? E ele tem poemas maravilhosos. Ele sai um pouco dessa coisa do sem sentido do parnasiano, tá? Então, ele conseguiu colocar nos poemas dele sentido, mesmo que o que importasse para o parnasiano ou o parnasianismo fosse apenas a forma do poema, né? É o que a gente chama de a arte pela arte, a razão. Não tinha, assim, que ter tanto sentimentalismo, tá? Então, era uma coisa mais contida. Para vocês terem uma ideia, eles faziam poemas nessa época, fazendo descrição de objetos, por exemplo, tá?
falando da antiguidade clássica, da mitologia. Então, esses eram os temas mais frequentes, ok? E na mesma época também estava acontecendo o simbolismo. Gente, o próprio nome já diz, simbolismo, vem de símbolo, tá? É uma época em que, dando um pouquinho contra ao que estava acontecendo, que era o realismo, o naturalismo, que mostrava mais a forma de vida real das pessoas, o simbolismo ele vem para ser um pouco contrário a isso, tá? Então, os autores estavam começando a se cansar, né? As pessoas estavam começando a se cansar daquilo que era só realidade e queriam novamente colocar um pouco de subjetividade na literatura, subjetividade nas artes. Então, surge o simbolismo. Os poemas simbolistas são geralmente musicais. Então, a gente vai ter assonâncias e aliterações, tá? Que é quando você repete sons consonantais ou sons vocálicos, e aí fica parecendo que é música que você tem ali no poema, tá? Então, num versinho eu tenho vários S's, por exemplo, vai ficar parecendo uma música, certo? Então, isso vai ter muito nos poemas simbolistas. Essa música, né, utilizando a literação e a assonância para fazer a música. A gente vai ter também sinestesia, que é muito... são vários sentidos misturados ali na mesma frase. Então, eu vou ter algo que me lembra algo que eu sinto gosto, ao mesmo tempo que me lembra algo que eu sinto cheiro, ao mesmo tempo que me lembra tato, tá? Tudo isso ali misturado na mesma frase, no mesmo verso, certo? Gente... então, o simbolismo no Brasil, ele teve como o cara símbolo Cruz e Souza, filho de ex-escravos, tá? E vai falar, o Cruz e Souza vai colocar muito também algo assim relacionado a misticismo nesses poemas simbólicos dele, ok? Então, agora eu vou só ler para vocês, tá? 2 poemas. Um parnasiano, do Olavo Bilac, e um simbolista do Cruz e Souza, para vocês verem mais ou menos a diferença, tá? Então, o parnasiano é aquele velho conhecido do Olavo Bilac, que faz parte de uma coletânea de poemas chamada Via Láctea, tá? Vamos lá. É o soneto 13 de Via Láctea. Ora direis, ouvir estrelas? Certo perdeste o senso? E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea como num palho aberto cintila. E ao vir do sol saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvidos capazes de ouvir e de entender estrelas. Então, gente, esse é o poema maravilhoso do Olavo Bilac, eu amo esse poema, tá? Ele é um soneto, então vocês imaginem que ele tem um conteúdo, ele tem até um sentimentalismo, mesmo que não exagerado, né? Porque não era, na época não existia esse sentimentalismo exagerado para os parnasianos, tá? Ele tem um pouco de sentimento, ele tem sentido, mas ele foi totalmente estruturado. Ele é um soneto, ele tem 4 estrofes, as 2 primeiras têm 4 versos, as 2 últimas têm 3. Ele é todo, ele tem a mesma quantidade de sílabas poéticas em todos os versos, ele tem rimas ricas e ele tem sentido. Então, Olavo Bilac era realmente o príncipe dos poetas parnasianos. E agora um de Cruz e Souza. Acrobata da dor, olha a diferença, tá? Gargalha, ri, num riso de tormenta, como um palhaço que desengonçado, nervoso ri, num riso absurdo, inflado, de uma ironia e de uma dor violenta. Da gargalhada atroz sanguinolenta, agita os guizos e convulsionado, salta gavroche, salta clau, varado pelo estertor desta agonia lenta. Pede-se bis, e um bis não se despreza. Vamos, retesa os músculos, retesa nessas macabras piruetas de aço,
e embora caia sobre o chão, fremente, afogado em teu sangue estuoso e quente, ri, coração tristíssimo palhaço. Então vocês podem perceber nesse poema simbolista que é bem mais simbólico, né? Ele quer demonstrar algo ali com o palhaço, né? Fazendo suas piruetas, mas ao mesmo tempo triste. Então é muito simbólico, muito místico. E você percebe uma música no meio dos versos, tá? Nervoso ri num riso absurdo, inflado de uma ironia, de uma dor violenta, gargalhada atroz, sanguinolenta. Então, assim, é bem musical, tá? E bem, assim, mais triste também, tá? Então, a gente vai ver poemas um pouco mais depressivos, porque são mais subjetivos. Certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado, ok? Essas são diferenças, assim, bem básicas, bem rápidas sobre parnasianismo e simbolismo, mas que podem ajudar vocês aí no entendimento das aulas do Centro de Mídias e também para vocês fazerem aí suas provinhas, né, seus vestibulares da vida, ok? Então é isso, até a próxima!